Alguém que tem medo de ser descoberto ou que tem medo de ser exposto. Alguém que não consegue reconhecer suas realizações pessoais, tampouco as realizações profissionais. Como deve ser trabalhar na narrativa ou desenvolver uma história com um personagem que tem síndrome do impostor. Então, antes da gente trabalhar com esse personagem que é tão importante para a trama, que você vai trabalhar e desenvolver ao longo da sua narrativa, eu quero fazer um outro comentário. O autor que deseja publicar a sua história, mas que quer que essa história seja lida e não seja esquecida, é o autor que trabalha com bons personagens. É exatamente esse autor que vai fazer a diferença. Então, enquanto eu tô aqui explicando para vocês, olha, personagem tal, personagem assim, outro tipo de personagem, você leva pra trama, trabalha dessa forma, eu só tô passando informação para aquele que realmente quer publicar. Então, se você quer publicar a sua história e quer que ela seja lida, realmente acompanha todas as aulas em relação ao personagem, em relação à base técnica, que não tem como você não publicar. Então, perfeito, sou um autor que quero publicar, eu defino quais são meus personagens e eu realmente quero personagens que sejam fortes. Quando a gente fala do personagem que tem síndrome do impostor, a gente tá falando de um personagem que tem complexo de inferioridade, um personagem que se sente limitado e fica receoso o tempo todo porque ele acha que não tá fazendo o suficiente, por mais que ele saiba, ainda assim não é o suficiente para ele. Ele sempre deixa a cargo da sorte, não foi uma competência desse personagem. E no fim das contas, ele se acha uma grande fraude. E o que que acontece? É um personagem inseguro e esse tipo de personagem vai ao tempo todo ao longo da trama tá pisando em ovos. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de personagem com síndrome do impostor, ou com uma pessoa com síndrome do impostor, é que essa pessoa, ela sabe aquilo que ela se comprometeu a fazer. Ela é habilidosa, ela é totalmente focada, ela consegue pensar fora da caixa. Quer dizer, ela tem habilidade suficiente para desenvolver e para realizar aquilo. A única coisa é que ela não consegue admitir e ela não consegue levar para si. Então, trabalhar com o personagem dessa forma ao longo da sua narrativa vai abrir várias oportunidades para pequenos conflitos. E a síndrome do impostor tem muitas ações de autossabotagem. O personagem que não consegue evoluir, a pessoa que não consegue evoluir porque tá ali se sabotando o tempo todo. Uma autocrítica excessiva, tudo que faz acha que tá muito errado, que não é bom o suficiente para ser visto por outras pessoas. Será que a gente se reconhece nisso? Eu escrevo histórias que nunca são publicadas e que nunca chegam aos leitores, porque eu acho que a história não tá boa o suficiente ou que ela vai ser criticada. A gente só entende e melhora tanto a história, personagem, enredo, desenvolvimento no campo de batalha, naquilo que realmente passa pelo crivo do leitor. Mas espera aí que isso daí tá fazendo uma curva e falando com vocês, autores, ao invés de falar com o personagem. É uma característica daquela pessoa que tem síndrome do impostor. E claro, a procrastinação, mas aquela associada ao fato de achar que não adianta fazer, não vai ficar bom mesmo, e nem vai dar resultado, não vai dar certo, mas a pessoa sabe fazer aquilo e ela é ótima se expressando daquela forma ou executando aquele serviço. Mas ela deixa pra lá, porque afinal de contas, não, tem gente muito melhor do que eu pra fazer isso daí. E outra sensação é aquela de não pertencimento ou não merecimento. Então, de repente, você faz algo muito legal, tem um resultado super positivo, mas você acha que não mereceu. O outro merecia no seu lugar e não você. Afinal de contas, ele se esforçou tanto como se você não tivesse se esforçado. A questão é exatamente essa que você leva pro personagem. Esse sentimento, quando você passa pro seu leitor, é o sentimento que o leitor vai ter reconhecimento. Em alguns pontos ali ele vai se enxergar e ele vai perceber. Então, essa ligação entre personagem e leitor é um dos fatores que faz a trama disparar. Percebe como você pode ter em mãos um personagem que é extremamente interessante, é um personagem que tem profundidade, que tem vários meios de você inserir na trama e levar questões e levar discussões em relação ao que está acontecendo com o personagem, a possibilidade de fazer cada uma das curvas no sentimento ali do personagem. Então percebe a riqueza de um personagem diferente, que pode ser extremamente forte e que vai se conectar com o seu leitor. Para quem quer escrever e trabalhar com personagens marcantes e ter uma boa história, escolher personagens com características diferentes é fundamental. Então, se você quer publicar a sua história, se você quer que seu livro seja lido, fica comigo. Que delícia voltar a gravar! Obrigada!